Olá, amigos da TV Cidade, que alegria estar com vocês aqui novamente. Programa O Despertar da Consciência, que coisa boa, fique com a gente, temos um assunto ótimo. Esse programa traz um trabalho de aperfeiçoamento pessoal, de melhoramento pessoal, de qualidade de vida, do despertar espiritual, despertar da consciência. Então, tem muitos ensinamentos valiosos que são trazidos de estudos profundos, de grandes autores, de grandes livros, grandes profissionais, e a gente resume e traz para você aqui um trabalho de autoconsciência. Então fique com a gente, compartilhe para os seus amigos e eu peço que você fique até o fim, inclusive que envie para os seus amigos, as pessoas que você gosta, porque esses ensinos aqui eles estão resumidos, compactos, são justamente para a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia, né? E quem de nós não quer melhorar? Então, isso aqui é uma aula, é uma lição para a gente estudar, revisar, olhar duas vezes, né? E estudar, porque isso aqui pode fazer a diferença na sua vida e vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Aqui eu quero trazer ensinamentos que já vêm sendo comprovados há muitos anos pelos grandes profissionais da área, da psicologia, da física quântica, da espiritualidade, do ensino da fraternidade de luz, enfim, ensinos que trarão para você contribuições para melhoramento. Então, hoje nós vamos estudar sobre os egos humanos. Os egos, tem gente que fala os egos negativos, né? Confunde que é os positivos e negativos. Os egos são essas questões psicológicas internas que nós temos e nós precisamos polir, trabalhar, né? Como se a nossa alma, o nosso espírito fosse uma pedra que precisa ser polida, lapidada, trabalhada, né? Nós ainda somos uma pedra bruta, um diamante ainda na natureza, ainda não tão brilhante. A gente precisa polir, né? Então, através do trabalho interior que a gente faz, da autoconsciência, a gente começa a polir essa pedra e nós nos tornamos o nosso potencial divino maravilhoso. Então, os egos, o que são os egos? Então, existem 7 egos principais, né? A ira, a soberba, a luxúria, a inveja, a gula, a preguiça e a cobiça, né? Então são 7 egos principais que nós temos ali, né? E também tem o medo, que é considerado um ego, mas vamos ficar nesses 7, né? Inclusive no Apocalipse é descrito como o dragão das 7 cabeças e assim por diante, né? Mas cada um tem a sua interpretação, né? Vamos dizer que esses egos são aquela bagagem espiritual, psicológica que nós temos que trabalhar em nós, nós temos que melhorar dentro de nós, né? A pessoa diz assim, eu sou um espiritualista, eu estudo, eu leio, mas se tu não trabalha os teus egos, é difícil a convivência, porque você vai ter questões para resolver e não vai conseguir dar a volta nisso aí. Então, vamos encarar que os egos são o grande desafio, né? Como se nós fôssemos... nós sempre vamos ter egos, sempre vamos ter um pouco de irritabilidade, egos, de ira, a gente tem, não é que a gente vai eliminá-los, mas a gente tem que dominá-los através, né, do nosso trabalho. Nós temos que ter os nossos egos como eles trabalhando para nós e não o contrário, né? Por exemplo, uma pessoa que é extremamente irritada, né? Como diz pavio curto, né? É o ego da ira, da irritabilidade. Então ele tem um casamento, tem uma convivência e qualquer coisinha ele já está explodindo, né? Começa a soltar fogo nas narinas, como falam, né? Um verdadeiro dragão, né? A pessoa faz uma coisinha assim, já estoura. Isso porque ele tem uma questão interior não trabalhada, não resolvida, que precisa ser trabalhada através do seu autoaperfeiçoamento, né? Então, o primeiro lugar para a gente conhecer os egos é identificá-los, reconhecê-los dentro de nós. Então você reconhece que você tem um ego, que você tem uma situação interior que precisa ser trabalhada, né? Você tem aquele ego, você tem que... Então, se você disser, não tenho, eu sou um santo, aí não adianta, aí vai embora, tchau, aqui não adianta. Você tem que, primeira coisa, reconhecer, sim, eu tenho ego, sim, e eu sei que eles me fazem mal, eu gostaria muito de tirá-los, de dominá-los na minha vida, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui dentro de nós, não? Então, o ego da irritabilidade, da ira, do pavio curto, como que a gente pode então melhorar essa situação interior? Ver no outro
sempre a imagem do próprio Criador, a imagem de Deus. E saber que nós, como espíritos, nós temos que trabalhar esses aspectos psicológicos, senão a gente não consegue evoluir para graus maiores, né? Então isso, quem se beneficia com isso somos nós. Digamos assim, que um espírito muito primitivo, né? Uma pessoa muito ainda no começo da sua caminhada espiritual, ele é cheio de egos, né? Ele é cheio de ego, então ele se irrita facilmente, né? Então isso é uma característica de espíritos, de almas que estão ainda no início da caminhada. Então, se a gente sabe que o objetivo final da nossa caminhada é nós não termos todos esses egos, ser pessoas mais doces, mais suaves, mais leves, mais espiritualizadas, né? Então, quanto mais rápido a gente conseguir chegar nisso, melhor para nós, não é mesmo? Concorda? Vamos supor que a gente esteja nessa existência, na vida aqui, né? Quanto que o nosso objetivo é eliminar tais defeitos, se tornar uma pessoa divina, suave, leve, de ótima convivência, uma pessoa amorosa, né? Por isso que o Cristo falou, né? Amai-vos, amai-vos. Então a gente desenvolve esse trabalho interior, a gente vai polindo, limpando e a gente evolui, a gente cresce. E nossa evolução espiritual faz com que nessa existência a gente já resgate a nossa missão espiritual, o trabalho que nós temos aqui na Terra e tudo mais, né? Então olha só, né? É muito gratificante tu conseguir tirar um ego. Agora, eles estão sempre ali do teu lado, né? Então, é que nem aquele bichinho que está circulando na tua cabeça, eles estão ali, né? A qualquer contrariedade, a pessoa explode, a pessoa, né? Especialmente, vamos falar também no casamento, né? Casamento, a falta de diálogo, a falta de aceitação, a tolerância ou a intolerância com o cônjuge, tudo isso são ramificações da ira, da irritabilidade. Então é muito, especialmente hoje em dia nos relacionamentos, está sendo muito difícil porque as pessoas têm objetivos diferentes, então um não consegue entender o papel do outro, e até porque o homem e a mulher têm papéis diferentes, bem distintos. Né? A mulher já é mais voltada para uma certa atividade, o homem para outra. Então existe também essa diferença orgânica aí que complica um pouco a situação, né? Então nós temos que descer a nossa expectativa, né? Descer a nossa exigência em cima do outro, né? A gente pede, eu quero que o outro seja assim, 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 perfeito, e nós não somos. Então nós começamos a melhorar a nós mesmos, botar para dentro de nós. Agora tome nota aí, né? O bom humor, a aceitação, o carinho, o amor incondicional, a tolerância, o perdão, a compaixão, né? Parece assim, mas isso tudo é exatamente um pouquinho de tudo, é um somatório de coisas que nós temos que trazer para a nossa vida. Então, se você colocar a tolerância, a compaixão, você vai ver que quando uma situação difícil surge, né? Surgiu um desafio, surgiu uma dificuldade, o que a gente faz? A gente começa a se irritar, começa a gritar, começa a espernear, ou a gente vai dar uma respirada, respira, Senhor, dá-me força nesse momento, né? Conta até 10, vai passear, dá uma volta, né? Surgiu um problema, surgiu uma vontade de, né? A gente vai, respira, dá uma passeada, dá uma serenada, daqui a pouquinho já acalmou, né? Por quê? Que quando a gente está nesse processo de explosão interior, né, de revidar com o outro coloca uma situação difícil, a gente revida imediatamente, né, pá, né, bate bola. Assim que acontece, né? E aí os casamentos têm grandes dificuldades de permanecer por causa desse bate-bola que não leva a nada e pelo contrário, né, desgasta. E aí então é muito importante a gente fazer a auto-observação, a autoanálise, como diz o próprio Cristo, né? Olhar para o outro, ter o perdão, né? Dar a sua face quando a gente é ofendido. Então, né? É uma parábola, uma metáfora que o Cristo colocou, né? Dar a face, o que significa? É engolir, é aceitar o outro, ver no outro uma pessoa que está às vezes passando um problema, porque ele está passando para ti com aquela irritabilidade, está passando todo o seu vazio interior. Então temos que perdoar, porque nós também temos os nossos momentos então a gente tem que serenar a mente e o coração e pedir muito que a espiritualidade, que o Cristo, que as coisas boas que nós invocamos quando a gente pede, ó Senhor, dá-nos paz, dá-nos serenidade, dá-nos tolerância, dá-nos essas coisas, elas vêm se manifestar no dia a dia, né? Então olha que coisa incrível. Então os relacionamentos são uma grande arte, né? A arte do relacionamento. Eu acho que é uma das artes mais difíceis que tem, mas é aquela que nos levará adiante. Que nós, como espíritos aqui estamos na matéria,
a gente está aqui, como eu já falei antes, para aprender. Não teria graça a gente vir descer a matéria, nós como almas de Deus, vimos lá do coração de Deus, descemos a matéria somente com um objetivo, que é o aprendizado. O aprendizado. Então, é isso que a gente faz através da convivência com os irmãos. Então, aprenda que esses desafios e essas situações apresentadas na vida, todas elas fazem nós crescermos muito, evoluirmos o nosso ser. Então, tenha isso como algo bom, de alguma maneira. A cada dia você está melhor, a cada dia você está mais sintonizado, você está mais próximo de ti. Então, esse trabalho é necessário. Então, perdoe o seu cônjuge, perdoe. Claro, existe o diálogo, a necessidade do diálogo, né? Mas quando você não aguenta mais, né? Saiba que nesse momento também, quando você está explodindo, né? Isso é muito comum, acontece com quase todas as pessoas dessa vida, né? Com você, comigo, com todas. A gente tem momentos. Sabe que nesse momento a gente está emitindo uma energia ruim, uma energia baixa. E essa energia baixa atrai do mundo espiritual, dos seres trevosos, seres e entidades que estão nessa vibração de baixa vibração, né? Como eu sempre falo e repito da escala Hawkins, né? Já falei para vocês também sobre isso, até deixo aí depois essa imagem. A escala Hawkins, quando nós temos a vibração baixa, né, 20 Hz, 30 Hz, da ira, da tristeza, a gente atrai esses seres. E quando a gente está elevando na gratidão, no amor, a gente não atrai os seres superiores, anjos da guarda. Então, notem bem que a gente é uma estação emissora de amor ou de ódio, né? De luz ou de trevas. Então, a gente emite. Conforme a nossa emissão, nós atraímos. Então, quando nós estamos irritados, estourando, a gente atrai essa legião de seres que às vezes pode tomar conta mesmo dessa situação e fazer esse conflito, que poderia ser leve, numa coisa muito grande, né? Uma bola de neve. Então saiba que você está chamando essa turma do capiroto aí quando a gente está nesse... Por isso é importante no casamento, no casal, nos relacionamentos. Isso também para pais e mães, filhos e tal, né? Vale para todos. É extremamente importante nós colocarmos o Evangelho dentro do lar. Na leitura do Evangelho, uma prática tão saudável, né? É muito conhecido como o Evangelho no lar. É utilizada por todas as religiões, católicas, espíritas, todas as religiões fazem essas práticas com outro nome, né? Mas enfim, a leitura do Evangelho e a invocação no lar, né? Do anjo da guarda daquela família. Então eu vou ensinar rapidamente como a gente pode fazer uma prática assim que ajuda muito essa parte de invocar para o lar os seres divinos, nossos anjos da guarda, nossos seres espirituais, o nosso Jesus, ou o nome que você quiser dar. Então, como nós podemos fazer a leitura do Evangelho no lar? Então, cada um cria o seu modo, né? Mas eu gosto até de citar esse exemplo, né? Você faz uma prática semanal num dia específico, né? Invoca o anjo da guarda da família, invoca a presença de Deus, Nossa Senhora, Jesus, né? Faz a abertura do Novo Testamento, do Evangelho, ao acaso, faz uma leitura daquele trecho, né? Lê, comenta alguma coisinha. Inclusive, eu sempre faço os decretos, que são as afirmações que a gente já falou em outro momento, né? Você pode criar algumas afirmações também, invocação ao Arcanjo Miguel, invocação da sua preferência, a sua oração. Aí se encerra, faz um pequeno comentário, coloque uma água, né, para ser energizada, faz uma prece e invoca a luz de Deus, enfim, como você quiser, mas invoque especialmente a proteção divina para o seu lar. Nesse momento, se existe alguma entidade espiritual no seu lar que é trevosa, que está ali para incomodar, alguma energia, né? Algum ser trevoso, geralmente nesse momento eles são encaminhados para os locais de auxílio e vão embora e libertam a família. Então é uma coisa muito boa, é uma prática para conviver, para conseguir manter uma harmonia dos relacionamentos na família. Isso é ótimo, né? Então falamos sobre a ira. Então falamos agora sobre a parte do casamento, do relacionamento. Quando nós temos uma esposa, um marido, né? Nós temos uma missão com essa pessoa. Não é assim a pessoa dizer, eu não gosto mais, ou isso, aquilo, acho. Não, nós temos um trabalho, estamos com a pessoa do lado que é a pessoa que o Pai colocou para nós, para
trilharmos uma missão espiritual, num trabalho. Então, claro, casos à parte, exceções à parte, mas via de regra, nós temos uma missão com essa pessoa. Então, tente perdoar. É muito triste ver a separação de pessoas por causa de egos, né? Por causa da teimosia, por causa do ego interior. Então, você vê o benefício que você tem para ver a família unida, ver a família andando bem, né? Ver a família assim progredindo, trabalhando numa direção, olhando para frente. Então, olhe para frente, não olhe para trás, não fique pensando picuinhas, detalhes, né? Pegue assim o todo, a importância de termos uma pessoa do nosso lado, para quem tem seu casamento, para quem não tem, também valorize a importância da sua mãe, do seu pai, da pessoa que está contigo, ou do seu amigo, do seu companheiro, ou mesmo de um parente, da pessoa, até mesmo das pessoas do seu relacionamento, seu chefe, suas amigas. Nós temos que valorizar essas pessoas, todas elas. Todos nós estamos passando por um aprendizado espiritual da maior grandeza nessa terra, né? Maior grandeza. E a gente precisa dessas pessoas que nos cercam. Então, você vê como você vai dobrando o seu ego, você vai amassando o seu ego, e isso não é ruim, isso é ótimo. Nós temos que, de fato, botar o ego sobre o nosso controle. Então, revisando, não deixe a ira, a irritabilidade, a inveja, esse tipo de coisa fazendo que você perca a sua serenidade, o seu trilho, a sua linha. Nós temos uma missão, nós temos um objetivo, está aqui. E esses egos têm que ser dominados. Então, através do domínio, da autoconscientização, que eles existem, que eles precisam ser eliminados, eles precisam ser diminuídos, nós já damos um passo gigantesco em relação ao nosso autoaperfeiçoamento. Então, veja quanta coisa boa. Isso é simples de fazer, né? Não é uma coisa mágica, miraculosa. A gente só tem que dobrar, né? A nosso orgulho, né, que a gente chama de soberba aqui, a soberba é outro ego, que nós vamos ver que é o ego que de fato traz grandes confusões, grandes complicações. A gente diz aquela frase, né? Ninguém me dobra, eu sou assim, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu nasci assim, eu vou sempre assim, Gabriela, né? Não tem isso aí é conversa mole, né? Nós temos que sim que nos dobrar. A pessoa verdadeira, a pessoa grandiosa por dentro é uma pessoa que se dobra, que aceita ceder, que cede para ver o outro, uma pessoa inteligente que cede para um bem comum. Por exemplo, o casamento, o relacionamento é um bem comum muito maior, né, do que o seu desejo de vencer a luta, né? Como diz assim, tem uma mensagem muito bonita que diz: você quer ser feliz ou quer ter razão, né? Então, diante de um conflito de relacionamento, a gente tem duas hipóteses: ou ter razão, dizer eu tenho a razão, eu tenho essa, ou ser feliz. Ser feliz, tu diz, tá bom, ok. E muitas vezes a gente tem que dizer amém para uma pessoa que está num nível até inferior da nossa compreensão, né? Tem uma mensagem muito bonita que uma vez eu coloquei, tá no meu CD também, mensagens que elevam, né? Então diz assim: você quer ser feliz ou ter razão, né? Essa é uma história comprida que eu nem posso contar devido ao tempo, mas assim, em resumo, em 3 palavras, né? O casal estava num carro, eles iam numa festa, era muito longe, e o marido diz assim: eu sei, deixa comigo que eu sei do que é. E a mulher disse: não, dobra a esquerda. Ele: não, eu sei, dobra a esquerda. E aí a mulher ficou quieta, ela: não vou falar mais, tá bom. Ele dobrou a direita e caíram lá no local ermo, lá se perderam, foi um horror, né? E aí depois voltaram, um processo comprido, tá? Perderam a festa, perderam a noite. Aí no final da noite o marido chegou para a mulher: mas por que você não me disse que você sabia o caminho? Eu te disse, você não me ouviu, então eu preferi ficar quieta para não dar briga. Então ela escolheu ser feliz do que ter razão. É uma história muito comprida, eu não consegui explicar direito, né? Mas em resumo da história, às vezes a gente tem que calar a boca, né, para ser feliz e deixar a coisa correr, do que dar uma briga e estragar o nosso casamento, a nossa vida. Mas enfim, a ideia não era explicar esse caso, né? Eu só quis dizer que a pessoa inteligente mesmo, ela se dobra, ela quer ser feliz, ela não dá bola para detalhes, ela prefere, né, se submeter às vezes a uma situação como essa que eu falei, do que enfrentar uma briga e causar uma grande tumulto e
atrito, né? Então vamos lá, é só um exemplo. Então são egos, a ira, a soberba, né? A inveja, aí outra inveja também, a gente invejar as coisas que o vizinho tem e a gente achar que só nós não temos. Então a gente trabalha excessivamente para ter bens que nem sempre precisamos, né? Então a inveja diz, eu seria feliz se eu tivesse aquela casa do vizinho, eu seria feliz se eu tivesse aquela posição. Aí tu tem aquilo, né, e depois tu quer outra, eu queria algo mais. Então a gente nunca é satisfeito. A gente compra um carro, fica um tempinho, eu quero um mais novo ainda, eu quero um mais moderno. E a gente vai, com isso, a gente vai desgastando o nosso tempo, estamos vendendo o nosso tempo para ter bens, e a gente esquece que às vezes isso vem para suprir um vazio interior. Então a inveja também é algo que não é nada positivo, né? A gente tem que pensar quanto que do meu vazio interior eu estou querendo cobrir com bens materiais, porque o importante é o ser e não o ter. Nunca inverta, né? Não é ter, é ser uma pessoa feliz, é ser uma pessoa voltada ao alto, né? É ser uma pessoa de valor, uma pessoa leve, feliz e manifestando o potencial divino na Terra. Então, aí já temos 3, 4 egos, a ira, a soberba, a inveja, a irritabilidade, que é a ira, né? Tem o ego também da cobiça, que também a inveja e cobiça mais ou menos são a mesma coisa. Inveja e cobiça tem uma certa diferença, mas na verdade é a mesma coisa, né? É querer dar o passo maior que a perna, é querer achar que a nossa vida não está boa, porque só o vizinho que é bom. Então, veja como nós podemos ser felizes com aquilo que a gente tem, sem tanta inveja, sem tanta cobiça, sem tanta orgulho, vaidade, todas essas coisas, né? Claro, existe um limite positivo, né? Para a gente ter uma vaidade, ter um orgulho, ter uma espécie de defesa pessoal. Isso a gente não, logicamente, você entende, né? A gente está falando da parte assim mais patológica, mais doentia, né? Claro, um pouco a gente sempre mantém. Outro ego, que são os egos da preguiça. A preguiça. Quantas vezes a preguiça faz com que a gente deixe de evoluir, deixe de fazer algo positivo, né? Um fim de semana, às vezes lindo, um sol, a pessoa fica lá só no sofá, com aquele remoto, vendo futebol, o homem, né? E a preguiça, deixa eu ficar aqui. A mulher louca para sair, passear com a família e tal. Então, a preguiça é algo que nos impede de pegar um livro, de completar aquele livro, de ler até o fim, de completar, de começar um trabalho e terminar, né? Começar um trabalho e terminar. Isso é um exemplo quando a pessoa às vezes começa uma atividade, eu vou estudar violão, eu vou estudar inglês, ela começa, que legal, né? Um dia, 2, 3, no quarto, no quinto já não quero mais, deixa de lado, né? Eu vejo pessoas muito por aí. Então isso aí são egos da preguiça, que nos colocam para baixo. São egos que não trazem nada de bom para a gente. Então, nesse momento atual da transição planetária, em que nós precisamos atingir um certo degrau de frequência vibratória, né, do amor, então essa frequência a gente atinge também com a purificação do nosso interior. Então, meus amigos, é muito importante a gente fazer isso, não é brincadeira, isso é uma coisa assim extremamente importante para esse momento atual da nossa vida, né? Estamos passando para uma dimensão superior, uma nova era, uma era de luz, e nós teremos que ser avaliados conforme o peso do nosso coração, né? Então não tem lugar para mágoas, ressentimento, ira, inveja, observação, tudo, não tem mais inveja. Nós temos que ser uma pessoa já espiritualizada, voltada, e sermos normais no mundo, né? Estarmos no mundo, mas não nos identificarmos demais com o mundo, assim como fala o mestre, né? Nós sermos do mundo, mas a gente se identificar mais com os valores da alma, do ser, da espiritualidade. Então tá aí um outro ego da preguiça. Também outro ego terrível. Vamos ver um outro ego agora para a gente ver. O ego da gula. O ego da gula. Esse também é um ego muito fácil de identificar, né? Que além de tudo causa problemas da nossa saúde. Não é que a gente não possa comer, mas a gente tem que comer com sabedoria, né? Com moderação, procurando alimentos mais saudáveis para a nossa vida, coisas boas que vão nos trazer nutrientes, né? Sem excessos de açúcares, sem excessos de vícios, sem excesso de qualquer tipo de coisas que a gente ingira que não trazem contribuição para nós, né? Então, vamos mastigar com tranquilidade, com sabedoria, né? Com a inteligência, e a gente vai conseguir buscar o alimento que de fato nutre o corpo e não nutre somente o ego, né?
Por exemplo, o excesso de açúcar é um alimento que nutre o ego, mas não nutre o corpo. Então, a gente tem que cuidar com esses excessos de doces, de qualquer tipo de excessos, né? Porque isso traz para nós um grande malefício para nossa alma, né? E para o nosso corpo. Inclusive, sabe-se que os seres espirituais, eles se alimentam muitas vezes dos nossos vícios, né? Então, tudo isso atrai seres trevosos, seres espirituais que vão acabar se utilizando daquela energia para a sua alimentação espiritual, né? Então, essa é uma coisa muito séria, isso aí, é muito séria. Existem ainda outros egos, né, que são relacionados a esses, né? E o medo também é um ego que, né, a gente tem que ter o cuidado de não se deixar abater com medo de dar o passo, né? A gente tem o medo de dar um passo, eu não vou fazer tal coisa porque tenho medo de errar, eu tenho medo de perder, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, né? Na verdade, a gente está bloqueando, porque nós temos que pedir ao alto que nos dê inspiração para fazer a coisa certa, no momento certo, na hora certa. E a gente faz isso através da invocação para que o Espírito Santo de Deus nos oriente, nos inspire, para nós fazermos somente as coisas certas. Aí a gente não vai ter medo de errar. Então, peça ao alto que lhe dê toda a ajuda espiritual necessária para você manifestar o potencial divino dentro do teu coração. Então a vida de fato é maravilhosa, a vida é grandiosa, né? Então é importante a gente fazer esse trabalho, essa lição de casa. Se você não fizer, quem é que perde? Só você mesmo. Você vai atrasar a sua evolução. Se você fizer o mais rápido possível, você ganha, porque você agiliza o seu processo, você estará cada vez mais próximo da realidade, né? Das coisas boas do mundo. Quanto à luxúria, é o uso pervertido da energia sexual em formas distorcidas, como por exemplo a traição, a promiscuidade, etc., que trazem consequências desastrosas, atraindo más energias para a sua vida. Não confundir com o sexo lícito. Em resumo, é isso. Então, meu amigo, minha amiga, eu peço que você reflita, assista esse vídeo de novo, compartilhe, dê para os seus amigos, dê para aquela pessoa que está com grandes desafios na sua vida, né? E eu peço que você também assista os demais vídeos dessa série no canal da TV Cidade, no canal Ensinamentos Terra de Aquário, que é o meu canal que eu tenho no YouTube também, canal Luciano César, também conheço no Facebook. Então, eu agradeço pela presença de todos, né? Desejo a todos que dê uma ótima semana, que o Pai Celeste abençoe você, sua família, todos nós. Deixe o seu comentário também ali nos vídeos aí, tá? Até a próxima. A luz de Deus sempre vence. A luz venceu. Tchau!